Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos continuar nossa revisão. Ângulos de uma circunferência. Então, nós temos o ângulo central, que é o ângulo AOB, que determina na circunferência o arco AB em verde. O ângulo central, o vértice dele, O, está no centro. E a medida do ângulo central, alfa, é igual à medida do arco AB, alfa, sempre. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito tem o vértice na circunferência. É o ângulo que eu chamei a medida dele de beta. E ele determina o arco AB, que também é determinado pelo ângulo central alfa. E que propriedade que ele tem? O ângulo inscrito beta é a metade do ângulo central, ou é a metade do arco determinado por ele. E nós temos uma propriedade muito importante dos ângulos inscritos. Vocês observem aqui, por favor, o ângulo verde no desenho, o ângulo marrom claro e o ângulo maior, marrom escuro, todos eles determinam o arco AB. Quando isso acontece, esses ângulos verde, marrom claro e marrom escuro têm a mesma medida. E, no caso, é a metade do arco, da medida do arco AB, ou seja, alfa sobre 2. Então, é sobre esses 3 itens que vão ser os nossos exercícios. O exercício 6, lembra que a gente está continuando da aula passada? Essa é a lista que vocês têm aí no bloco de vocês. Dada a figura abaixo, determine o valor do arco AB. Ora, o arco AB, ele é o dobro do ângulo inscrito, 3x menos 10. E essas duas medidas são iguais. Então, nós temos a equação 4x mais 10 é igual a 2 que multiplica 3x menos 10 graus. Fazendo a distributiva, 2 vezes 3x e 2 vezes menos 10. A gente vai obter, repete o primeiro membro, 4x mais 10 graus, é igual a 2 vezes 3, 6, repete o x. 2 vezes menos 10 graus, menos 20 graus. Vamos organizar a equação. 4x menos 6x é igual a menos 20. O mais 10 passou para o segundo membro, menos 10. Cuidado agora com os sinais. 4x menos 6x vai dar isso, menos 2x. E menos 20, menos 10, sinais iguais, conserva e soma menos 30. Vou multiplicar por menos 1 e dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Ora, só que não terminou ainda, eu achei o x. Eu quero a medida do arco AB. Ora, a medida do arco AB é 2, que multiplica 3x menos 10, ou pode falar que é 4x mais 10. Então, vai ficar a medida do arco AB, 4 vezes 15 mais 10. A medida do arco AB é 60 mais 10. A medida do arco AB dá 70 graus. Exercício 7. Os valores dos ângulos A, B, C,
são respectivamente. Vamos prestar bem atenção que esse problema tem um punhado de ângulos. Então, saber qual que eu vou usar, né, vai ficar complicado. Ou vocês podem estar enxergando vários triângulos. Olha, eu vou destacar aqui na figura quais são os ângulos e os arcos que eu estou trabalhando. Primeiro, ó, esse arco verde, ele é determinado pelo ângulo inscrito, cuja medida é 32, e o ângulo roxo, que a medida é B. Ora, como eles determinam o mesmo arco, as medidas são a mesma. Então, é 32. O B é 32. Depois, quando você vai trabalhar, agora você pode pensar, eu vou calcular quem? Vou eliminar a figura. E vamos destacar um triângulo aqui, olha. Esse triângulo vermelho, você tem o ângulo de 90 graus, que está mostrando aqui pelo símbolo, né? Quadradinho, um pontinho dentro. O ângulo de 32 graus e quer esse ângulo aqui, ó. Você pode fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Ou simplesmente falar assim, 90 mais 32, 122. Faço 180 menos 122, 58. Então, esse ângulo aqui é 58 graus. Vamos agora eliminar novamente. Vamos pegar agora o arco amarelo. O arco amarelo, vamos seguir aqui onde está a pontinha do ângulo. Olha, ele corresponde a esse ângulo inscrito, cuja medida é 58, e o ângulo central C. Então, vai ser o quê? O dobro da medida. Então, o A também vale 58, porque eles têm o mesmo arco. Aí eu pego o dobro, 116. Então, os arcos, a medida de A e B e C são respectivamente 58, 32 e 116. Letra A. Então, gente, veja, os cálculos são simples. O que vocês têm que treinar é o olho de vocês para enxergar a figura, interpretar essa figura, que às vezes é até um pouco mais difícil do que interpretar um texto. Noção de função é a última parte da nossa revisão. Função é uma regra ou é uma fórmula que relaciona cada elemento de um conjunto que nós vamos falar que é a variável x. Então, ela relaciona um único elemento desse conjunto x com outro elemento da variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um único valor de y. E a gente fala que y está em função de x. Então, eu tenho aqui o conjunto x, que é 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto y, que são todos esses números. E tenho aqui a regra, a fórmula, y é igual a 2x. Ou seja, o zero está ligado ao zero, porque 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4 e assim por diante.
Esse primeiro conjunto, que é o x, é a variável independente. Esse segundo conjunto, que é o y, é a variável dependente. Então a regra para uma função polinomial do primeiro grau é igual y é igual a x mais b, onde x é o número variável. O x é um número independente e o y é a variável. E a e b são números. Por exemplo, y é igual a 2x mais 1. É uma regra, é uma fórmula matemática. Mas o y eu posso chamar também de f de x, são sinônimos. E eu leio f em função de x, ou f de x. Então, primeiro exercício, ou na nossa sequência, o exercício 8 da lista. Uma companhia telefônica tem um plano para os seus clientes. A tabela a seguir mostra o valor a ser pago pelos seus clientes em função do tempo de ligação. Então, nós temos o tempo de ligação em minutos. Está na primeira coluna aqui, ó. O x, 0, 10, 20, até o 40. Né? Essa é a minha variável independente. Tem o y, valor em reais na segunda tabela. E tenho a lei de formação, y é igual a 0,25x mais 30. E esses são os valores. Então, falou, represente em diagrama, a tabela em diagramas. Então, na letra A, eu faço um conjunto fechado, e vamos representá-lo pela letra X. Aqui eu coloco os elementos que estão na primeira coluna. 0, 10, 20, 30, 40. Faço um outro diagrama, coloco aqui o y e vou colocar os valores. 30, 32,50, 35, 37,50, 40. Aí, de acordo com a lei de formação, que eu estou chamando de F, e aqui foi y igual a 0,25x mais 30, eu posso ligar o 0 com 10, com 30, de acordo com a tabela, né? O 10 com 32,50, o 20 com 35, o 30 com 37,50, o 40 com 40. Aí, essa é a resposta da letra A. Na letra B, a lei de formação da função, ela está escrita aqui, ó, na segunda linha da tabela. Segunda linha da segunda coluna. Então, a y é igual a 0,25x mais 30. Se x é igual a 20 minutos, determine o valor pago em reais. Você pode vir aqui, ó, 20 está ligado ao 35. Então, poderia falar o valor pago em reais será 35 reais. Ou, então, fazer na fórmula. No lugar do x, você põe 20. Então, fica 0,25 vezes 20 mais 30. 0,25 vezes 20 dá 5. Mais 30, 35. Então, o valor a ser pago, 35 reais. Simples, é só a leitura, né? A forma da gente falar, os termos, é que você tem que habituar com eles. O 9. É um engano pensar que uma pessoa que calça sapatos 38 tem um pé que meça 38 centímetros de comprimento. Se você pensava assim, está pensando errado.
tá? Veja a fórmula algébrica usada para determinar o tamanho aproximado dos sapatos, onde n é dado pela fórmula 5p mais 28 sobre 4, onde n é o número do sapato e p é o comprimento do pé em centímetros. Calcule o número n do sapato de uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros. Então, é apenas uma substituição. No lugar do p, eu vou colocar 24. Então, n é igual a 5 vezes 24 mais 28 sobre 4. Faço a multiplicação primeiro. 5 vezes 24, 120. Mais 28, 148 dividido por 4. Que vai dar o quê? 37. Então, o número de sapato de uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros é 37. Tá? Então, esse aqui, número 37, é o número do sapato de uma pessoa que tem o pé medindo 37 centímetros. No exercício 10. Em uma cidade do Paraná, a corrida de táxi é cobrada da seguinte maneira: R$ 3,50 de bandeirada, R$ 3,50 de bandeirada, valor inicial mínimo estipulado para uma corrida, mais R$ 1,60 por quilômetros rodados. A fórmula que expressa o valor C da corrida em X quilômetros é C igual a 3,50 mais 1,60x. Ou seja, 3,50 é o valor fixo, mais 1,60x é o valor variável. Qual é o valor que uma pessoa pagará por uma corrida de 13 quilômetros? Então, eu tenho, a fórmula é C é igual a 3,5 mais 1,6x. Não precisa colocar esses zeros para vocês fazerem os cálculos. Então, aonde tiver x, eu ponho 13. Repete o 3,5, mais, repete, né? Repete 1,6 e no lugar do x, coloco 13. E entre o número e a letra x é a multiplicação. Então, C igual a 3,5 mais 1,6 vezes 3 dá 20,8. Somando, né, colocando vírgula debaixo de vírgula, 23,4. Ou seja, a pessoa pagará R$ 24,30 por uma corrida de 13 quilômetros. Então, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Um abraço muito apertado. Por enquanto é só. Tem mais. Até a próxima aula.